Obrigado, Márcio, Ingrid, Chayane. Muito bom, pessoal. Vamos lá? Olá, minha amiga, tudo bem? Oi, tudo bem, Marcelo? Que honra recebê-lo aqui no Projeto Live. Muito feliz pela oportunidade, viu? Prazer também, uma honra também. Ó, eu costumo sempre pontuar no início de cada uma das transmissões que esse projeto visa levar críticas atualizadas, né, sobre pontos relevantes, mas de maneira mais leve, porque assim a gente colabora para manter informados muitos alunos, pesquisadores, advogados, colegas professores que nos acompanham nesse período de pandemia. Mas é também um projeto que eu insisto, só se realiza pela generosidade dos amigos que cedem aí um tempinho para poder participar, para abraçar esse projeto, para nos brindar com considerações sobre temas tão caros a todos nós que estudamos o direito. Então eu queria já na abertura lhe agradecer. Eu dizia há pouco aqui, está valendo o seu currículo. Era preciso uma live só para isso. Tinha que ser uma live para o currículo, mas é outra para a gente tratar do tempo de provas. Mas quando? Mas eu dizia aqui que tu és uma referência e por conta disso, eu penso que a gente abre a semana, que é dedicado ao estudo das provas, abre muito bem. Eu penso que você é uma referência não só no Brasil, mas fora dela também. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Gisele, eu conduzo aqui a transmissão no formato de entrevista para franquear a palavra por mais tempo ao convidado, né? Eu sempre digo, a estrela da live é o convidado, a gente está aqui para lhe ouvir. Eu farei 5, 6 provocações para você desenvolver o raciocínio, mas o espaço é todo seu. Obrigada, Marcelo. É uma honra. Eu queria agradecer a todos aqueles também que estão nos ouvindo. Eu já vi que teve um que perguntou se vai ficar gravada. Eu acho que sim, eu vi. O professor Vai sim. Marcelo tem essa preocupação, grava sempre. Então, quem não puder, vai estar depois disponível. E é uma honra Exato. estar aqui nessa semana de provas, que para mim é um dos assuntos, se não o mais importante, um dos mais importantes do nosso processo brasileiro. Perfeito. Minha amiga, eu já lhe faço uma primeira provocação, acho que de ordem mais didática, porque é uma outra característica aqui do meu projeto. É um público muito diverso, diversificado. Então, nós temos de graduandos a pós-doutorandos. A gente tem um oceano para cobrir em 40, 45 minutos. Então, as primeiras provocações são sempre mais didáticas para que todo mundo possa acompanhar a sofisticação do seu raciocínio aí. Vou te fazer então já uma primeira pergunta. Eu queria saber de ti, Ziane, qual é a importância do paradigma filosófico para a compreensão dessa matéria, que é tida por muitos como uma matéria talvez mais filosófica, mais intrincada do processo. E aí eu queria saber de você qual é a importância do paradigma filosófico para a gente compreender as provas dentro do que se afirma como novo sistema processual. Eu já senti um pouquinho o brilho no olhar. Eu sou uma fã da questão da teoria das provas e porque o nome ela deve ser iniciada no seu raciocínio com essa pegada, com esse paradigma filosófico, que aí é a sua provocação. Eu acho que a gente não pode desgarrar sempre da natureza jurídica dos institutos. Então, não é um instituto que eu possa raciocinar conceitualmente um conceito muito frio, como uma lápide, algo que vá ali com uma linha em que Uhum. você vai conseguir traduzir a grandeza e a dimensão do instituto. Então, o Instituto da Prova, esse paradigma, essa pegada, eu diria uma virada ontológica de um ser da prova, o que é que ela é, a prova, o que é que ela transmite e como ela deve se projetar no processo. Então, é um nível ontológico do ser dela, do que é que ela se apresenta como prova e do como ela deve se pautar também dentro do processo, um nível deontológico. Mas, obviamente, eu não posso dizer o que ela é e como ela deve se pautar, como ela deve ser, sem dizer que também tem um nível de valor. Então, como é que eu vou valorar que é a consequência, o paradigma consequencialista da prova?
Então, a gente vai observar o que ela é, que aí vários doutrinadores discutiram anos e anos, para não dizer décadas, e até hoje discutem, de dizer, busca a verdade, aí outros, busca a verossimilhança, busca a probabilidade, se quiserem nomes, e aí vamos nomes, Carnelucci, aí vamos para Calamandrei, brigando com Tarufo, e aí vamos, e aí um alemão, Rosenberg, e aí vai a brincadeira com os italianos, os espanhóis, que eu adoro, o professor Echandia, Davis Echandia, então vai embora. Então, é assim um mar de discussões do que ela é, que ela se pauta em verdade, verossimilhança, possibilidade, probabilidade, mas nenhum deles diverge em uma situação do que é fato. Então, pode ser a verdade ou verossimilhança do fato, mas a base dela, a sedimentação, a viga, é fato. Então, o fato aí ele vai respirando o oxigênio, como ele deve ser. Aí eu venho para os meios, que aí são as técnicas que nós vamos observar. Tem hierarquia entre essas técnicas? Eu posso dizer que um depoimento testemunhal, um depoimento pessoal, ou uma questão de prova pericial. A prova pericial, o perito é o cara. É ele que diz tudo e transmite tudo. Será? Será que uma prova pericial não pode, hoje em dia, imaginem, um meio, até um zap, um WhatsApp, uma prova digital de uma live, imaginem, olhem que interessante. De uma sessão online, nós tivemos casos rumorosos dessas sessões online que tem acontecido, de alguém xingando alguém, e aí depois eu posso, com base nesse xingamento que está lá em um stream de YouTube. Quer dizer, está lá no YouTube, isso não é prova? Claro que é, o fato não está ali, o ser, o é. Então, ele é. Como ele deve ser, ele vai ser transmitido por uma técnica para o processo e vai precisar ser valorado. Eu não posso desconsiderar. Porque qual é o único meio que eu tenho para provar um abalo moral de um xingamento entre colegas, inclusive de judiciário, de MP, ou de advogado e judiciário, se não for essa prova em função de uma sessão online autorizada pelo senhor Conselho Nacional de Justiça por meio de uma resolução editada para esse fim de prova. Então, veja, para o decorrer do curso do ITER, do caminho do procedimento em termos de processo. Então, deve ser e vai ser valorada, que é o aspecto axiológico, que eu acho que é hoje o mais grave. Por quê? Porque é caso a caso. Nós um prato pronto. Nós, em função do direito à saúde, das questões que nós vamos atravessando dentro dessa curva pandêmica, a gente vai observar que cada processo vai ter uma racionalização. Então, eu diria que o paradigma filosófico é essencialmente argumentativo. Nós vamos sobre o fato do do ser, nós vamos estabelecer esse dever ser, mais valor, que aí vai ser a argumentação. E aí nós, como advogados, membros do MP, e o próprio juiz tem que se pautar na argumentação no momento da prolação dentro do perfil da teoria da decisão. Então, veja, é um caminho todo argumentativo, é um ônus, é um dever argumentativo. A própria busca do precedente, de uma rácio de precedente, se já foi analisado aquele fato, ele vai estar circunscrito de um ônus argumentativo, para eu provar que o meu fato é idêntico àquele do precedente. Porque se eu não conseguir enquadrar, vai ser afastado aquele precedente. E aí eu não vou ter sucesso. Vai ser feito um distinguishing, que aí vem os nossos estrangeirismos, que é a nossa distinção. É um panorama geral aí desse contexto de dimensão probatória. Perfeito, meu amigo. Deixa eu avançar aqui. Como é que você percebe a influência desse sistema cooperativo na instrução da prova, na produção dela? Eu vejo hoje, ainda mais dentro de um perfil que nós estamos atravessando, que hoje é uma lógica de processo, onde deve haver uma gestão probatória,
O juiz ele pode continuar e ele deve continuar, é um dever instrutório por parte dele. Para mim não é só ônus, para mim carrega a força do dever também. Entre essa instrução dentro de um aspecto objetivo, de um ônus objetivo, o juiz ele tem que estar para esse padrão cooperativo. E aí os autores nacionais, inclusive os atuais, como Fred, como Luiz Guilherme Marinoni, quem tem escrito acerca de prova tem incluído a cooperação mitidieiro. A cooperação não está só para as partes, mas qualquer um que participe, que esteja para o locus, o local do processo. Então, naturalmente, todos estarão para o trato cooperativo. Por que eu destaquei logo o juiz? Porque ele é o timoneiro. Porque dentro do caminho do procedimento, o ônus subjetivo vai sendo carregado, vai sendo trabalhado. Mas o ônus objetivo é o magistrado, ele tem que conseguir espalhar, eu diria, todos esses tentáculos. E a gente observa que cada processo hoje, com aquela pseudo-individualidade dele, a maior parte dos processos eles têm uma carga coletiva ou coletivizada, que eu prefiro, eles vão trabalhar o aspecto da prova. Então, essa prova vai estar para um trato cooperativo, porque não vai servir só aquele processo, ela pode servir a 1 milhão de processos, a 100 mil processos, a 50 mil processos. Veja, então isso é muito interessante. Por exemplo, consumidor. Um processo que discuta hoje uma situação de alguém que não pode ter a sua luz cortada em função da pandemia, vai servir a quantos processos? Porque ali eu vou ter uma raça. E se é o meu tribunal em um enfrentamento recursal, aí que vai ficar caracterizado o dever de uniformização da jurisprudência, porque já tem razões de decidir do meu tribunal que elas vão espelhar para todos os outros processos. Ela vira um caminho d'água, né? Aquele espelho d'água para todos os outros processos. Então, isso é importantíssimo a gente lembrar que a prova ela precisa desse trato cooperativo porque ela tem que ser plural. Porque cada processo não é só hoje um processo, ele pode ser uma veia coletivizada, porque ele vai estar trabalhando essencialmente direitos com tendência coletiva. São os consumidores, é a questão do direito à saúde, é a questão da educação. Imagine se nós tivermos um problema imediatamente com todos aqueles que são obrigados a voltar às aulas em função da pandemia e discordam. Eu vou ter ações pulverizadas, mas todas elas vão ter o mesmo canal e foco. Qual é? Que aquela escola tal está descumprindo alguma situação normativa ou as recomendações do próprio Ministério da Saúde ou da própria saúde local, por causa da nossa gestão compartilhada da saúde, e aí nós vamos ficar à deriva. Quer dizer, eu vou analisar cada processo e eu não vou sentir esse trato. E eu queria destacar algo que a gente, infelizmente, ainda não consegue, nem eu sendo MP, dentro do próprio MP, dentro da própria Defensoria Pública, dentro do próprio Judiciário, entre juízes. Um juiz tinha que saber o que o outro está julgando. Um juiz tinha que procurar entender essas teias. Então, eu vejo até um dos nossos queridos ouvintes aí pedindo para eu explicar o que é essa ratio. A ratio é essa razão de ser do fato. Esse fato é procurar primeiro o quê? O que é só para um indivíduo? Eu posso raciocinar só dentro daquele caminho, daquele processo, do processo A? Ou eu vou observar que ele também pode vir a se enquadrar em uma ratio que vai transmitir o além, até um pan, até algo que vai para um degrau maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o juiz, ele fica, às vezes, muito fechado, muito enclausurado, e ele esquece desse paradigma argumentativo que está para ele, mas que não é um paradigma argumentativo só para o locus do processo. É um paradigma argumentativo de sistema.
ele está para o sistema, ele não está só para o processo número 3.258, dígito 60 e poucos, ano 2020, e pronto. Aí ele esquece disso. Perfeito. E nós temos um problema maior entre justiças, porque se esquecem também da teia entre justiças. Nós estamos vendo isso na pandemia. O juiz federal que diz o quê? Grande Beck aí, um abraço e um beijo para ele. Pedro Miranda, Beclaut, meus Também eu queridos vi a gigantes. Chay. Queria agradecer aí a presença de vocês e o carinho. Então eu Ó, dizia... tem vários alunos aqui, Gisele, também da Faculdade de Ilhéus, estão acompanhando a sua live aqui, Ai, pedindo para que mandar um alô. legal, Ilhéus, que delícia. Clima Se acabar esse lindo, isolamento, essa chato. pandemia, vamos marcar alguma coisa por lá. Verdade, verdade. Então, é essa projeção também entre justiças. As justiças não são isoladas. Quando a gente trabalha esse paradigma argumentativo, é dentro de uma visão sistêmica. Então, eu tenho uma tópica, algo circunstanciado, que é aquele meu processo. Eu sou juíza da 7ª vara, então eu tenho um núcleo de processos ali para eu gerenciar. Mas o gerenciamento não é só daquela 7ª vara, é um gerenciamento com uma visão macro. Eu não posso me observar apenas como uma ilha isolada, ou a Chay também aí. Então, em uma visão macro. Eu tenho que estar para o sistema. Então, imaginem, se eu pensar que eu sou micro, então eu também não vou nem obedecer STJ. Esquece STJ, esquece STF, esquece todo mundo, chuta o balde, eu mando em Ilhéus, eu sou a dona de Ilhéus, e o que me interessa são só os processos de Ilhéus, e acabou. Eu faço jurisprudência em Ilhéus. Pronto. A Cristina já disse que seremos muito bem-vindos à Faculdade de Ilhéus. Pois Beijo para olha a Cris. lá. Aí eu, em uma live anterior, tive a ocasião de fazer essa ponderação, né? O STJ reclamando abertamente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E dizendo abertamente, né, que o Tribunal de Justiça de São Paulo não estava respeitando os precedentes do STJ. Eu digo, mas ministro, nem vocês respeitam os próprios precedentes do STJ. Como? E aí você não acha... o intra, entre pares, ou seja, um aspecto de eficácia horizontal e vertical. Então, a gente tem um problema grave. O nosso pacto federativo, eu acho que ele se torna uma doença nesse aspecto. Porque eu vou me entender procuradora do trabalho e eu digo, eu não preciso saber a jurisprudência da Justiça Federal. Eu não tenho que saber mais nada. Basta a minha ilha da seara laboral. Tá certo isso? E o conflito de competência que a gente tem toda hora? E o conflito de atribuição? A gente está vendo agora que tem colegas que estão atuando na Justiça Federal, invadindo a seara trabalhista e vice-versa. Os da seara trabalhista invadindo da Justiça Federal. E não tem um pacto concertado. E não tem, eu gosto desse termo, a parcerização. Nós não estamos observando nem o litisconsórcio, a união de esforços, nem amicus curiae, nada, entre órgãos que tinham que ser parceiros em prol disso. Então, eu acho uma que situação que talvez sirva até de exemplo, uma situação que talvez sirva até de exemplo aí, a súmula 736. Você já defendeu, inclusive, que essa aplicação tem que ser para o setor público e para o setor privado. Setor privado. Porque senão a prova acaba se tornando muito mais difícil na esfera pública do que na esfera privada. Você teria talvez um precatório, requisitório para a produção da prova que não pode esperar se o tema, por exemplo, for a saúde. A súmula 736, qual é o precedente do Supremo Tribunal Federal? Meio ambiente de trabalho, a competência está afeta para a Justiça do Trabalho. Então, eu tenho um hospital público. Ah, mas é servidor público, desloca para a Justiça Federal. Não, mas a questão que nós estamos trabalhando não é o servidor em si. Nós estamos trabalhando o local. Quais são as condições, a infraestrutura? Uma questão de política pública, todos que estão inseridos ali naquela situação. Que aí vai invadir outra questão, que é a questão do processo estrutural. Então, é muito delicado o assunto, ainda mais trabalhando o direito à saúde, que envolve o público, o privado, envolve servidores públicos, temporários,
envolve comissionados, envolve o particular usuário. Aí nós vamos ter Ministério Público do Estado, Ministério Público da União, nós vamos ter Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, advogados, e aí vai virando, eu digo até agora que o termo, como está na moda, né, pandemia, vira uma pandemia jurídica, porque aí vira uma salada De indigesta. conflitos e litígios né, com segmentos mais variados. Isso, perfeito. Você falava das referências, inclusive teóricas, para que a compreensão, inclusive do sistema de justiça, não seja isolado, aplicado a um caso. Você não entende que aqui aí eu lhe pergunto, será que o juiz aqui não tem o dever de apontar quais são as suas referências teóricas, inclusive para você identificar possíveis incoerências no raciocínio? Eu acho que hoje, olha, a Paulinha, querida, tá com a gente, um amor. Saudade, bem-vinda, saudade. Paulo. É, E será sempre uma bem-vinda. honra, Vamos ver se a Paulinha. agenda dela permite para a gente marcar uma live Com aqui. Será uma honra certeza, com recebê-la também. certeza. Ela é uma honra. E eu acho que hoje, o que é que nós temos vivenciando essa questão na pandemia, né? Essa questão da argumentação que você dizia. A gente precisa entender especificamente qual foi mesmo que você falou, o ponto central que eu fiquei falando da Paulinha. Aí a gente se perdeu um pouco para retomar. Eu lhe perguntava se o juiz não deve Sim. informar quais são seus referenciais teóricos, Perfeito, para que você perfeito. possa, de repente, levantar possíveis incoerências no raciocínio. Sim, sim, sim. Eu acredito que a questão do 926 no CPC, quando ele trabalha integridade, a integridade, ela passa a estabilidade, a coerência por alguns referenciais teóricos. Não é, obviamente, a gente ter uma decisão que diga, de acordo com o professor, não. O referencial teórico é para a gente entender qual foi a teia dentro de um raciocínio do magistrado. Isso é um pouco também o elemento da pergunta que um dos nossos queridos aí ouvintes fez, da rácio. A rácio é você ter todo um perfil argumentativo delimitado. E argumentos que não podem ser a contrário senso, argumentos que têm que ter linhas de identidade, linhas de uma caracterização de unidade. Eu acho que isso hoje falta muito no país. A questão de uma unidade. Se eu estou pensando dentro do A, o A tem que casar com aquele outro elemento que eu vou falar mais adiante. Então, conseguir esse status de raciocínio. Como eu falava ainda há pouco, para não ficar só no aspecto teórico. Se eu vou para uma ação onde o meu raciocínio é de que atividades essenciais já são normatizadas, onde eu não posso ter nenhum tipo de serviço, as atividades não essenciais, eu não posso ter nenhum tipo de serviço, qual é o argumento de coerência do outro lado? Que as atividades essenciais é para elas fluírem naturalmente, para elas fluírem livremente. Então, se eu tiver qualquer municipalidade ou qualquer estado desrespeitando essa situação, eu tenho que fazer esse paralelismo. Nós tivemos municípios completamente dissociados do estado, entre municípios que são referência de uma área onde eu tenho um só hospital de referência. Vou dar um exemplo. Eu tenho um polo aqui no sul do Pará, que é um hospital de referência em Tucuruí. Todas as localidades menores, elas têm que deslocar o paciente desse município menor para o meu hospital de referência, se eu tiver uma questão mais grave, enfim, dentro da questão do Covid. Veja, como é que eu posso ter uma ação onde essa municipalidade menor vai decidir de um jeito diferente do que está acontecendo dentro de uma municipalidade maior que agrega menor. Então, é um juízo que vai dizer, aquela brincadeira que eu fiz ainda há pouco de Ilhéus. Então, o juiz lá daquele município menor, ele vai dizer, não, eu mando aqui, pronto, eu não tenho que fazer referência a Tucuruí. E quem quiser que acione em Tucuruí. Olha o absurdo da sobrecarga do judiciário. Que nós vamos ter um volume de tutelas individuais e que vão estar em contradição
com uma pretensa situação coletivizada e que não vão ter o mesmo discurso sequer linguístico. Então, a sua pergunta é 489 na veia, para mim, os parágrafos, porque o raciocínio de razoabilidade e de proporcionalidade está para essa pauta. O que é o razoável? A lógica de um bom senso. Se o Brasil adotou, olhem as premissas, nós temos que, perfeito, o Bruno está fazendo aí uma reflexão excelente. Cadê? É uma tremenda insegurança jurídica. Perfeito, Bruno, perfeito raciocínio. Então, olhem lá, se eu tenho uma questão de que existe um hospital de referência e o nosso pacto federativo criou isso, eu tenho que respeitar uma teoria da decisão. E que, para mim, Gisele, e aqui eu já vou ser polêmica, não deveria nem ocorrer a ação no município menor. Para mim, só de uma ação coletiva ou um processo coletivizado, com uma técnica de coletivização, de um incidente até de coletivização, em Tucuruí, no meu exemplo do hospital de referência. Ou em Paraopebas, que é o outro centro de referência. Ou em Belém, que é o maior centro de referência da capital. Gisele, tu estás tirando isso do nada do sistema? Claro que não. O raciocínio pela lei do consumidor, onde nós temos a projeção entre lá os artigos, a partir do 81, que trabalha os interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Perfeito. Onde nós vamos ter a pauta União, capitais dos estados e só por último os filhotes, que vão ser os municípios. Quando eu conseguir localizar para aquela situação. E eu ainda posso ter interregional, eu ainda posso ter uma situação localizada. Como a pandemia não é localizada, eu tenho que ter esse cuidado. Porque, Marcelo, você vai ver como o STJ vai estar sobrecarregado de conflitos. Já estão começando. Sem nenhuma dúvida. E o CNMP, para crônica os de uma membros do tragédia Ministério anunciada. Público, já está com essa tragédia anunciada, já veio a público, inclusive, para os membros do MP, da nossa instituição, dizendo que os conflitos de atribuição serão resolvidos pelo CNMP, porque já não está ninguém se entendendo. Como o STJ vai ter sobrecarga dos conflitos judiciais, obviamente, os conflitos positivos ou negativos, aí de competência, nós vamos ter as questões dos conflitos de atribuição. Assim como a própria Defensoria Pública também vai ter, porque é pacto federativo. Então vai virar uma tragédia, como você bem disse, anunciada. Aí eu não posso concluir, ou pelo menos sustentar que a coletividade aí depende da coletividade? Para que você tenha pelo menos racionalidade na produção da prova? Eu acho o aproveitamento disso? Eu acho que não. Eu acho que nós temos, e aqui homenageando a professora Thaís Pascoal Nardi, que eu tenho maior apreço, maior carinho pela professora, que foi inclusive a tese de doutorado dela sobre a coletivização da prova, eu acho que o caminho de um representante adequado é o ideal. Mas não significa dizer que eu não possa ter o caminho pelo individual. Mas como, Gisele? Alguém pode estar aí se questionando. Estás falando errado, porque o artigo 333 do CPC foi vetado, que seria aquela conversão da ação individual em coletiva, para um caminho de prova maravilhoso que seria. Mas eu vejo que não, porque nós ficamos com o 139. O 139, basta o magistrado, por isso que eu disse o dever do magistrado, para mim é ônus e dever. São as duas pautas argumentativas. Eu concordo basta contigo ele aí também. atuar no 139 convocando os legitimados, convocando os representantes adequados. Olhem aí a proporcionalidade. O que é representante adequado? É aquele que está presente para aquela coletividade de modo mais próximo, mais sensível àquela demanda. Se o MP fechar a porta, o juiz bate na porta da Defensoria Pública, bate na porta do Estado, mas o Estado que só é visto como o polo passivo, o polo réu, não, ele pode ser polo ativo. Ele já foi várias vezes polo ativo. A gente viu agora na pandemia uma crise entre entes políticos.
um município processando a Exato. União Federal porque o Ministério da Saúde não enviou respiradores. Olha que legal. Ou seja, vamos supor, para o Pará, eu tenho uma projeção de, sei lá, aí eu vou chutar, 500 respiradores. Aí o Ministério da Saúde, que não conhece a realidade do Pará, entendeu dentro dos dados que ele possui da curva pandêmica, que ele deveria destinar para Belém só 50 e para, por exemplo, para Alpebas, que está lá no pico da pandemia, 200. E aí nós que estamos aqui para o problema no estado do Pará, observamos o inverso, que deveriam ser 200 para cá, e de repente uma ação ou do estado ou do próprio município de Belém, acionada pelo prefeito com a sua representatividade jurídica, a Procuradoria do Município ou a PGS, se for o caso do estado, ingressando contra a União. Nós tivemos, esse meu exemplo não ocorreu, mas nós tivemos vários casos de municípios no Brasil que ingressaram contra a União Federal. Algumas ações já até perderam objeto, porque aí a União encaminhou os respiradores, encaminhou medicamento, enfim, deu suporte de médicos, de enfermeiros, e aí vai, de hospitais de campanha, enfim, exemplos que nós estamos atravessando agora em direito à saúde, que é para todo mundo, de todos. Então, veja, eu acho que a pergunta, a centralização dela é sensacional, é para a gente imaginar que eu posso ter entre entes, coletivizar, ou seja, a priori que parece que é individual, que o município está pensando só nele, ele não está, ele está pensando no bem integral do próprio Estado. Porque se eu tenho uma distribuição equitativa, seja do medicamento, seja de respirador, seja o que for, a gente vai conseguir equalizar de maneira melhor o direito à saúde. Então, eu acho que a gente tem que pensar que um processo individual, ele pode se coletivizar. Poderia ser chamado ou município, ou Estado, ou MP, ou Defensoria Pública, aí vai embora. Eu acho que deve ser assim. Mas é porque nós não estamos acostumados, aí é uma questão cultural. A gente entende que aquele processo do João, se o João processou o hospital ou o plano de saúde que não lhe ofertou aquele tratamento, ele fica fechado dentro daquele núcleo egocêntrico do Estado liberal, a gente esqueceu que vive o Estado social, ou se quiserem outro termo, estado de bem-estar ou estado intervencionista, não me vem ao caso aqui dentro de um perfil sociológico. Mas é por aí, eu acho que sim. E o juiz, eu tive até ouvi uma pergunta aí de um Vou te ouvinte, reproduzir. Isso, vou te que disse reproduzir aqui. assim, A e pergunta é do a Luiz. prova produzida de ofício, e o juiz provoca. Então, dentro de um perfil onde ele observa que desse processo individual ele tem tentáculos, ele tem ramos coletivos, ele deve pluralizar esse procedimento, convocando, intimando, vamos falar tecnicamente, intimando todos esses que estão legitimados e podem ser os representantes adequados. E aquela prova ela vai se tornar tão plural com o perfil do contraditório, da cooperação, de um conteúdo ético para esse processo, que ela vai ser aproveitada, olha, a prova emprestada, para todos os outros processos. E aí, a primeira pergunta que me fizeram, a rácio. A rácio vai ter essa identidade, ela vai passar a régua para todos os outros processos. E o tribunal vai aproveitar dentro desse perfil. Minha amiga, eu preciso ir fazer uma próxima provocação, não posso perder a oportunidade. Queria saber de você, como é que você percebe as implicações do ambiente virtual, que foi potencializado por conta da pandemia, na produção da prova, né? Porque eu particularmente penso que muitas dessas experiências já nos conduziram a caminhos que não serão retomados ao status quo ante, né? Concordo. Eu acredito que muitas das práticas que Super nós já concordo. vivenciamos no ambiente virtual, potencializado por conta da pandemia, nós vamos levar, serão reiteradas após a pandemia, após o isolamento. E eu também penso que esse ambiente virtual coloca, em certa medida,
alguns desafios para a produção da prova, mas eu queria muito lhe ouvir sobre isso. Concordo. Eu acho que o CPC ele não pensou em pandemia, é óbvio, mas em 2015 ele já veio com uma carga pensando na virtualização. Ele já veio pensando nos ambientes virtuais. E basta lembrar, todos os queridos ouvintes, nossos alunos, vamos relembrar. Artigo 193, que fala especialmente dos atos processuais totais ou parciais de modo digital. O artigo 236, parágrafo 3º, com a videoconferência e a enumeração é exemplificativa ou qualquer outra ferramenta tecnológica. Exato. Fechou. O artigo 334, parágrafo 7º, falando especialmente da audiência de conciliação ou mediação pelo meio eletrônico. O artigo 385, parágrafo 3º, depoimento pessoal por videoconferência. E o artigo 453, parágrafo 1º, oitiva da testemunha. O que é que fez, então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, na hora da pandemia? Só editou uma resolução e disse, agora é regra. O que antes poderia se entender como uma excepcionalidade dentro de cada processo, de cada perfil problemático, hoje se tornou uma regra. E pronto, passou e selou o ferro. E o que é que a gente está observando? O que você bem disse, meu amigo, que nós não voltaremos a uma normalidade totalmente presencial. Por quê? Se a gente está em um tema de prova, a gente tem que relembrar que a carga de visão, a pesagem da prova, ela pode ser legislativa, como nós já temos, a quem cabe o autor, réu, aquela coisa bem estática. Nós temos o judicial, então o juiz vai fazer a ponderação, vai fazer a régua, e temos o negocial. Eu posso negociar. Eu posso estabelecer, mas até em uma pandemia, Gisele, claro que sim. Claro. Se eu vou estabelecer as regras do jogo, para quê? Para solucionar, para autocompor, para resolver, para calendarizar uma série de medidas estruturantes, até se for uma política pública como é a saúde, porque, e aí homenageando o professor Vitorelli, nós temos a ação civil pública que vai ter um pedido só consequência. Eu quero 200 respiradores. Ela é consequencialista. Ela disse para a União, para o Ministério da Saúde, me manda 200 respiradores. Ponto. Ela está resolvendo o problema da saúde? Não. Ela é só resultante. Ela é consequencialista. Não são, hoje, as melhores tipologias de ações coletivas. A ação coletiva que a gente quer, e aí, por isso que eu invoquei o professor Edilson Vitorelli, é que ela vá ao encontro da política pública, que ela consiga estabelecer um encadeamento, uma série de medidas que ao longo do tempo a gente vá aparelhando. E dando um exemplo de um país fora da rota para a gente. Por que que a Finlândia ficou com uma estatística tão baixa de casos de coronavírus? Porque ela não tinha ainda nem pandemia, ela já tinha um estoque de medicamentos, ela já tinha leitos sobressalentes, ou seja, ela já vinha fazendo uma política que, se ocorresse em um futuro próximo, um problema gravíssimo de saúde, ela já estaria aparelhada. O que é que ela fez? Ela só fez abrir a porta dos estoques. Abrir a porta dos hospitais e disse, eu já tenho os leitos, eu já tenho os remédios, eu já tenho profissional suficiente. A gente tem um planejamento no Brasil do número de médicos, do número de enfermeiros, do número de técnicos. A gente tem zilhões de faculdades, mas a gente tem essas estatísticas estudadas, planejadas? Não. Lamentavelmente, a gente vai fazendo e vai fazendo. Essa que é a ideia. Então, a gente não tem um perfil epidemiológico, a gente não tem boletins todos de uma previsão do que pode se acontecer. Hoje, eu acho que a gente vai caminhar até um pouco melhor depois dessa pandemia, porque a gente vai imaginar o que a gente passou agora, e se tiver, que Deus o livre e guarde, alguma outra, a gente já vai ter pelo menos um mínimo planejamento. Eu espero até que um máximo planejamento. Próximo século, pelo amor de Deus. Planejamento, né? Que seja uma maximização
de resultados diante do que a gente está passando. Mas qual é o problema do ambiente virtual para a gente retomar? Tudo isso era previsto. O que é que a gente está observando? É o problema que a audiência ela foi trabalhada, uma inspeção, uma perícia, para ela ser presencial, para ser o olho no olho, para observar. Tem algum tique psicológico? A testemunha toda hora pega no cabelo. O advogado toda hora faz algum tic-tac nervoso, que pode ser alguma coisa, olha, para responder assim, ou seja, aquela testemunha instruída, aquele depoimento todo carregado. Então, hoje, com o ambiente virtual, essa nossa controlabilidade, esse nosso controle, ele ficou fluido, ele ficou fugidio. Nós perdemos, escorreu pelas mãos. Então, como fazer esse controle hoje? Aí é o trato cooperativo. O processo vai parar? Ou vamos ter uma negociação entre as partes para que elas, sem afetar o interesse público, possam negociar. Se elas puderem negociar naquele processo e retirá-lo de pauta, ótimo. Mas se for algo que afeta uma coletividade, aí eu não posso. Aí eu teria que ouvir todos os implicados dentro de um perfil de uma lógica coletiva. Então, eu acho que hoje o grande problema é comunicabilidade ou incomunicabilidade das testemunhas. E isso é muito grave também se a gente estivesse também falando de processo penal. Porque e a criação? Exatamente. Como é que vai ficar no 229 do Código de Processo Penal? Então, são questões muito sensíveis que, para os garantistas, isso está sendo algo que... Mas para a gente do processo civil, a gente consegue ver com um pouquinho mais de naturalidade. Por que um pouquinho mais de naturalidade? Porque entre o tempo do processo, entre uma adequada tutela jurisdicional, a gente tem previsão de quando isso vai terminar? Não. Então, a gente precisa caminhar. A tempestividade, a tutela, ela precisa, esse tempo, ele tem que ser minorado. E então, a gente não tem o controle do espaço físico, porque o ambiente é virtual. Como é que a gente tem que controlar? Com o aspecto da boa-fé objetiva. Seja uma forma assíncrona de comunicação, seja uma forma síncrona. O que é que eu quero dizer com isso? Pode ser um e-mail, que é uma forma assíncrona. Os termos vão ter que ser muito bem verificados. Não me contentei com o e-mail. Então, marca um depoimento virtual para você ouvir. Faz um FaceTime, mas o que não dá mais, e hoje eu quero dizer uma prática que o Ministério Público está adotando nos hospitais, a inspeção virtual, com programas 360 graus. É o ideal? Não. O ideal era a Gisele lá dentro do Hospital MP, era o colega promotor, era o procurador da República, o procurador do trabalho. Mas se nós não podemos, por uma questão de saúde, e se for um grupo de risco que não pode ir, nem com as precauções, então vamos para a inspeção virtual, teleguiada por um programa que vai ter o acesso de peritos, de pessoas abalizadas e que a gente tem que, nesse país, começar a pensar o quê? Em presumir a ética ou a antiética? Que a gente coloca tudo na balança. Presumir a ética. Não vai dar certo porque todo mundo mente. Será que o ambiente é esse que a gente tem que pensar, que todo mundo mente? Ou a gente tem que começar a ter uma dose de credibilidade nessas técnicas para poder solucionar os processos? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E que resgatando aquela coletivização da prova, que eu falei ainda há pouco, é isso. O contraditório, pelo menos mínimo pelo representante adequado. Eu não vou poder colocar, imagine um processo trabalhista como o nosso, de 10 mil trabalhadores. Querem um exemplo? Projeto de Belo Monte. Cada fase da usina de Belo Monte, a média, são 10 mil trabalhadores envolvidos. Eu vou ouvir 10 mil trabalhadores. Eu vou parar tudo. Não janto, não almoço, não durmo. Acabou a vida. Então, nós vamos ter um número aproximado e um representante, ou melhor, eu vou dizer no plural, representantes adequados.
para me trazer aquela realidade que seja um eco, que seja uma voz. Agora, o que não pode é a voz do colega promotor, do colega procurador, do colega defensor, que não ouviu ninguém. Aí é um processo monólogo, não é um processo diálogo. Aí a prova, para mim, é viciada. A prova não pode ser emprestada. Eu estou sendo polêmica aí para deixar o céu é o limite para as reflexões. Que é isso. Então, quanto mais plural, quanto melhor na representatividade adequada, que aí a gente se aproxima de common law, a gente vai se aproximar de um direito que não nasceu com a gente, nosso é o romano-germânico, né, de civil law, mas a gente se aproxima para ele ser cada vez mais dialógico e dentro de um perfil de oralidade. E que não precisa o juiz nem participar de todos os momentos. A gente pode ter uma discovery, uma descoberta de prova, a gente pode ter, que é muito comum, entre as partes negociando, que a prova já seja produzida dentro de um escritório de advocacia. Exatamente. Onde ambas as partes estejam lá, colham a prova é gravada e já leva para o juízo pronto. Porque se a gente for ficar dependendo toda hora de pauta, de audiência do juiz, como é que estão as pautas no Brasil? Me digam aí, queridos ouvintes. 2021, já estavam engarrafadas antes, você 2022, imagina com essas demandas todas represadas. Só nós recebemos 15 mil denúncias. Imagina o Ministério Público em 3 meses de pandemia, 4 meses de pandemia. Projetando isso, nós podemos ter quantas, no mínimo, ações? Então, é o caos. Para a gente não ter esse caos, nós temos que imaginar que sim, nós temos com esse controle do ambiente virtual dentro das normas processuais fundamentais, o trato cooperativo, a boa-fé objetiva e a presunção. Se o juiz tiver qualquer dúvida, que ele colha novamente. Ele aí é o timoneiro, aí é o dever do ônus de prova objetivo. Aí a pergunta do colega anteriormente, ele atua de ofício, ouvindo ambas as partes, para ele não romper o que ele também me perguntou, a imparcialidade. Para ele conseguir um mínimo de uma régua ali equânime no processo. Eu acho que é por aí. Minha amiga, eu vou reativar os comentários. Eu tinha desativado para a gente ganhar estabilidade na conexão. Eu vou reativar os comentários para que o pessoal já possa ir se despedindo. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu ficaria, verdade. Né? Eu ficaria mais ótimo. Muitos minutos. Nem senti. Eu digo para o pessoal que live boa passa rápido. Foi rápido. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou ativar aqui os comentários para o pessoal ir se despedindo. Dizer a todos vocês que nos acompanham que há alguns anos eu tomei contato com a doutrina da professora Gisele pelo livro Teoria Geral da Prova, que à época foi editado pela Juspódio, não foi, Gisele? Isso, pela Juspódio. Um chamamento que você desenvolveu, acho que sob a orientação do professor Nelson Nery. Nelson Nery, se eu tiver. Isso. E eu me lembro que quando eu tive contato com aquela obra, eu comprei uns 10 exemplares e saí distribuindo para os meus alunos. Vocês têm que estudar por aqui. Estuda pela Gisele, porque é conhecimento, é profundidade com didática. Né? E é profundidade com didática, e aqui você tem uma relação que desde aquela época sempre me pareceu muito, muito intensa e muito apropriada, que é o diálogo da academia com a prática, da teoria com o dia a dia, porque eu penso que assim a gente colabora mais decisivamente para melhorar a vida das pessoas, dos jurisdicionados. Com certeza, com certeza. E eu, desde aquela época, acompanho seus textos e sempre vi em todos eles essa sua preocupação de associar a teoria à prática, né? A reflexão, o discurso, a implementações de políticas que possam melhorar a vida do jurisdicionado. Eu acredito nisso, sigo esse mesmo caminho. Também. Então, também penso que por essa razão, desde então, tive muita empatia com os seus textos, com os seus pensamentos. Também por essa razão, eu reitero que foi uma honra recebê-la aqui no Projeto Live. Vou insistir, a casa é sua, volte sempre, obrigada. Será sempre muito bem-vinda, Gisele. Foi uma honra e um prazer recebê-la.
esse livrinho, realmente esse opúsculo de teoria da prova, ele me gerou vários outros artigos em várias revistas especializadas, porque o tema é riquíssimo. Eu sem acho dúvida. que a doutrina brasileira agora, de uns tempos para cá, que resolveu realmente buscar subsídios mais profundos, não que a gente não tivesse, que um dos livros chaves esgotado foram 5 volumes do professor Moacir Amaral Santos, que todo mundo só lembra dele do Primeiras Linhas, mas a obra da vida dele foi o Tratado da Prova Judiciária, 5 volumes esgotados da Saraiva. Então, eu acho que a prova é o caminho de tudo, a gente só tem a contribuir dentro desse perfil, como você disse, entre teoria e prática para o jurisdicionado, e rumo a esse sentido de que a prova ela gera uma questão prejudicial e ela é rácio para todos os outros processos se ele tem identidade. A gente tem que começar a conseguir isso como advogados, defensores públicos, os próprios juízes, para a gente ter uma identidade judiciária. O judiciário não pode mais ser fragmentado e solto como ele vinha sendo dentro de um decisionismo puro, que era completamente desarrazoado e de uma maneira nada saudável. Que aí nós não tínhamos o que foi bem colocado aí, segurança jurídica. Eu queria só te agradecer os ouvintes, a Chay, Paulinha, a Beck, o Bruno aí, gente maravilhosa, a Dani, uma ex-aluna muito querida, e que estavam conosco, e é uma honra ter participado desse seu projeto. Continue, viu, Marcelo? Estão me perguntando o livro que eu mencionei, o Teoria Geral da Prova, que foi editado pelo Gispódio, depois. Mas ela também já escreveu muitos outros livros. Eu tenho um outro, inclusive, aqui em mãos, ó. Foi de processo. Tendo que... para não dizer que sou da área trabalhista, não. Não. Eu pego aqui no processo civil. Reivindicar aqui. Esse espaço também é nosso. Olha, Dani, volte sempre, será sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pelas considerações. Tenho certeza que a gente aprendeu demais. As reflexões. Muito obrigada. E saúde para todos nós. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Meus amigos, encerramos mais um episódio da 5ª temporada com considerações muito preciosas da professora Gisele Góes sobre a temática das provas. Lembrando a vocês que durante toda a semana nós teremos, teremos toda a semana dedicada ao estudo das provas, com lives já agendadas e divulgadas aqui no meu Instagram. Marquem os amigos, vamos seguir estudando. Esse tema é super importante para o processo e para a vida. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.